Na aula de hoje, vocês vão conhecer mais sobre o bispo. Você aí conhece a história do bispo no xadrez? Antes do bispo chegar ao xadrez, no jogo Chaturanga, ele era um elefante. E o seu movimento era um pouco diferente, pois andava apenas 2 casas nas diagonais. A transformação do elefante ao bispo aconteceu no século XII, quando o xadrez já estava na Europa. O bispo entrou no jogo como uma representação do poder da igreja na época. No jogo de xadrez, existem 2 bispos brancos e 2 bispos pretos. Um bispo começa sempre em uma casa clara e o outro bispo sempre em uma casa escura. Assim, os bispos têm uma fraqueza de cor. O bispo que começa em uma casa clara nunca vai conseguir atacar uma peça que esteja em uma casa escura. E o bispo que começa em uma casa escura jamais conseguirá atacar uma peça que esteja em casas claras. Você aí conhece ou se lembra o movimento do bispo e como ele captura? Agora eu vou compartilhar a tela para nós vermos juntos. Estamos no site chess.com e agora nós vamos conversar sobre o movimento do bispo. O bispo só anda na diagonal. Pode ser diagonais para frente, pode ser diagonais para trás. Quantas casas livres tiverem, isso mesmo. O bispo não consegue pular peças. A única peça do xadrez que pode pular as outras é o cavalo. Se o bispo estiver em uma casa de cor clara, ele só conseguirá movimentar para as casas de cores claras. Para quantas casas será que este bispo que está em E4 pode andar? Vamos ver juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele não pode ir para a casa B7 e nem para a casa A8, pois o bispo não pula peças. O que este bispo pode fazer, se ele quiser, é capturar este peão que está em C6, pois todas as casas que o bispo pode andar, se tiver pecinhas do adversário, podemos capturar. O bispo pode ser usado também para atacar 2 peças ao mesmo tempo, como neste caso, em que o bispo captura o peão preto que está em C6, atacando o rei e torre. Neste momento, o rei é obrigado a escapar deste ataque e o bispo poderá capturar a torre. Se o bispo está em uma casa central do tabuleiro, para quantas casas ele consegue andar? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 possibilidades de movimento. E se o bispo estiver na lateral do tabuleiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades. E se o bispo estiver no canto do tabuleiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilidades também. Ou seja, o bispo no centro tem mais possibilidades de movimento e captura. Agora nós vamos realizar alguns exercícios do bispo no site Lichess e chess.com. Estamos aqui no site Lichess, vamos em aprender básicos do xadrez. Em As Peças do Xadrez, encontramos o bispo. Para realizar este exercício, devemos capturar as estrelas, movimentando os nossos bispos sempre na diagonal. Vamos começar?
Vamos tentar capturar as estrelas com o menor número de jogadas possíveis. Conseguimos! Agora nós vamos realizar alguns exercícios sobre o bispo no site chess.com. Vamos lá? Vamos clicar em lições. A lição do bispo pode ser encontrada em como as peças se movem. Vamos encontrar o bispo. Opa, está aqui. Vamos começar a nossa prática? O bispo pode se mover na diagonal, como uma dama, mas não pode andar para frente, para trás ou para os lados. Cada lado começa com 2 bispos, um em uma casa clara e o outro em uma casa escura. Teremos 5 desafios. O bispo quer ir para o outro lado do tabuleiro em um único lance. Consegue encontrar o lance? Sim, muito bem. O bispo vai até a casa H8. Próximo exercício. O bispo sonha em visitar o canto superior esquerdo do tabuleiro. Consegue achar um trajeto para levar o bispo em apenas 2 lances? Então, o canto superior do lado esquerdo é a casa A8. Vamos colocar o nosso bispo na casa G2, pois depois ele conseguirá chegar até a 8. Muito bem, conseguimos. Fantástico, o bispo irá alcançar o canto superior esquerdo no lance seguinte. Próximo exercício. O bispo de casa escura está no centro do tabuleiro. Consegue mover o bispo de casa clara para a casa imediatamente à direita deste e ter ambos os bispos no centro? Então, nós precisamos colocar o nosso bispo de casas claras ao lado do bispo de casas escuras. E, para isso, devemos colocar este bispo na casa E4, centralizando os 2 bispos. Próximo exercício. O bispo quer viajar para o outro lado e alcançar o topo do tabuleiro em apenas 2 lances. Consegue encontrar esta jogada? Sim, podemos colocar esse bispo na casa G8, colocando agora ele na casa C4. Vamos lá? Muito bem, no próximo lance, nós poderíamos colocar o nosso bispo na casa G8. Ótimo trabalho! O bispo pode alcançar o outro lado do tabuleiro no lance seguinte. Próximo exercício e último. O bispo das brancas está pronto para subir para o topo do tabuleiro. Mova o bispo para o topo da diagonal. Então, podemos colocar esse bispo na casa G8 e chegar até o topo. Muito bem. Agora, eu vou mostrar um jogo para vocês chamado Gatos e Ratos. Este é um jogo pré-enxadrístico que vocês poderão ensinar para suas famílias, amigos e jogarem, treinarem bastante. Os 2 bispos brancos são os gatos e os 8 peões pretos são os ratos. Os ratos precisam chegar até alguma casinha da fileira 1 para vencer o jogo. Se apenas um rato chegar até o final, peças pretas vencem. Os gatos brancos só têm uma maneira de vencer o jogo, capturando todos os ratos. Mas tomem cuidado.
Se os gatos forem para alguma casa atacada pelos ratos, eles poderão ser capturados também. Por exemplo, se o gatinho que está em F1 for até a casa A6, agora o rato que está em B7 poderá capturar esse gato. Então, gatos e gatas, tomem cuidado aonde vocês colocarão seus bispos, pois os peões ou os ratos poderão capturar também. O valor relativo dos bispos, a nota deles de 0 a 10 é 3. Neste caso, temos 2 bispos, ou seja, temos 6 pontos. O valor relativo de cada peão é 1 ponto. Se nós temos 8 peões, temos 8 pontos. Ou seja, é uma disputa de 6 contra 8. Os bispos começam em desvantagem. Se neste caso os peões não realizarem as melhores jogadas, poderão ser derrotados pelos bispos. Vamos ao jogo? Bispo casa C4, atacando o peão de F7. E aí, será que Pretas vai conseguir escapar deste ataque? Não, neste caso, o peão de A7 andou 2 casas para frente com a intenção de chegar até o final e vencer este jogo. Porém, o peão preto de F7 será capturado. E aí, o que o peão preto poderia ter feito para escapar deste ataque? Muito bem, o peão preto poderia ter andado 1 casa para frente ou 2, e o bispo não iria conseguir capturar o peão. E o bispo capturou o peão. O peão preto continuou avançando e o bispo agora quer outro peão, quer capturar o peão de D7. O peão avançou, mas agora o bispo poderá capturar o peão de A4. Vamos continuar esse jogo? E agora, o que peças brancas precisam fazer para garantir a vitória? Muito bem! O bispo capturou o peão e agora o peão preto só pode ir para a casa G2 e o bispo irá capturar. Agora nós vamos realizar alguns exercícios com o bispo. O primeiro é do site chess.com e diz: as brancas estão em vantagem com 2 peões a mais. Você consegue mostrar as competências defensivas e segurar esta posição para pretas? Sim, nós temos que tomar cuidado com esses peões brancos, pois nós temos 2 peões contra 1 e o rei branco está muito próximo do nosso peão também. Para isso, devemos colocar o nosso bispo na casa H5 para impedir o avanço do peão branco de G5. Se o peão branco tivesse avançado, nós poderíamos capturar com o nosso bispo. O rei agora foi para a casa E5, atacando o nosso peão preto. Podemos defender este peão colocando o nosso bispo na casa G6 e, ao mesmo tempo, bloquear o avanço do peão branco de G5. Muito bem, conseguimos. O próximo exercício é chamado de o checkmate do bispo solitário. Você aí consegue encontrar a melhor sequência de lances para peças brancas? A primeira jogada, o bispo vai para a casa H6, atacando o rei preto, cheque. Este rei preto vai para a casa G8, buscando defender o peão preto que está em H7. Agora, brancas avança o peão, estando apenas 1 casa da promoção.
Este rei preto não pode capturar o peão, pois este peão está sendo defendido pelo bispo. Então, ele vai para a casa F7, pois as casas F8 e H8 estão sendo atacadas pelo peão. E vocês sabem que um rei não pode ir para uma casa atacada. Após essa jogada, você consegue encontrar o melhor lance para peças brancas? Sim, o peão chega até o final do tabuleiro e com a promoção do peão, ele pode se transformar em dama, torre, cavalo ou bispo. Mas é claro que Brancas transformou o seu peão em dama, realizando o cheque. O rei captura e agora o rei branco vai até a casa E7 para, além de atacar a casa F7, atacar também o peão de E7. Esta casa F7 tem uma grande importância, pois não deixa o rei preto fugir, já que a casa G7 e F8 está sendo atacada pelo bispo. Então, este rei só pode ir para a casa H8 e agora o rei branco vai para F7, deixando peças pretas com apenas uma jogada para realizar. Sim, o peão preto vai para a casa E5 e agora peças brancas têm checkmate em apenas uma jogada. Você aí consegue encontrar? Muito bem. O bispo vai para a casa G7, realizando checkmate. Este próximo exercício é um checkmate real que aconteceu em um jogo entre Magnus Carlsen, o melhor jogador do mundo, contra Alexander Grischuk. Este jogo aconteceu em 2017 no Grand Chess Tour Paris, realizado na França. Magnus Carlsen está de brancas e Grischuk de pretas. E o Carlsen, infelizmente, fez uma jogada muito ruim, colocando o cavalo na casa A7. E agora você aí consegue encontrar um checkmate para este bispo preto? Muito bem, o bispo vai para a casa B7, atacando o rei branco, que não pode capturar o bispo, pois o rei está defendendo. E o rei branco também não pode ir para a casa B8, pois o rei preto está atacando esta casa também. Ou seja, checkmate. Este próximo exercício com o bispo é um mate elementar, chamado dois bispos e rei versus rei. Se você estivesse jogando de brancas, você conseguiria ganhar o jogo? Vamos ver agora como aplicar o mate de dois bispos e rei versus rei. O primeiro passo é centralizar os bispos. Então, após esses cheques, os bispos podem ir para o centro do tabuleiro. O próximo passo é levar o rei preto para a lateral do tabuleiro. O nosso rei branco precisa ajudar. Agora o bispo consegue ir para a casa E5 e o outro bispo, o bispo de casas brancas, consegue ir à casa D5, começando a levar o rei para a lateral do tabuleiro. Novamente, os bispos movimentam e agora prendem o rei na lateral do tabuleiro. Agora, os bispos brancos precisarão levar este rei preto para a casa H8, para o canto do tabuleiro. Com isso, este bispo de casas pretas ataca a casa D8, impedindo o retorno do rei preto. Este rei preto não pode ir também para a casa D7, pois está sendo atacada pelo bispo de casas brancas, e não pode também ir para a casa E7 e F7, pois o rei está atacando essas casas. Então o rei é obrigado a ir para a casa F8 e agora o bispo de casas brancas ataca a casa E8, impedindo que o rei preto consiga escapar.
O rei preto, então, vai para a casa G8 e agora o rei branco faz a oposição de reis, atacando as casas F7, G7 e H7, impedindo o avanço deste rei. O rei, então, volta para a casa F8 e o bispo vai para a casa D6, atacando o rei, que é impedido de escapar para E8. Ele também não pode ir para a casa E7, não pode ir para a casa F7 e nem G7. Então, este rei preto é obrigado a ir para a casa G8. Agora, o bispo de Casas Brancas faz um cheque. Este rei é obrigado a ir para a casa H8 e agora Brancas tem xeque-mate em apenas uma jogada. Você aí consegue encontrar? Muito bem! O lance é bispo casa E5, realizando o xeque-mate no rei preto. E aí, vocês gostaram de conhecer o bispo? Eu espero que sim e até a próxima aula. Tchau, tchau!